E aí, tudo bom com você? Analisa comigo. Existe a lei da gravidade, né? E a lei da gravidade é tudo tende a ser puxado para o centro da Terra. Ou seja, se você subir em um prédio e pular de cima do prédio, você vai cair. Mas se você for levado até a Lua, por exemplo, e você estiver em um local alto e pular, você vai flutuar. Porque a lei que rege a Lua é outra lei, são outras leis, tá? Alguém, por que você está dizendo isso? Porque existem leis espirituais, existem princípios espirituais. E assim como existe a lei da gravidade e ela é uma realidade, a lei espiritual também é. Gui, e se eu não concordar ou não acreditar na gravidade? Não vai exercer influência alguma sobre o resultado. Se você acredita ou não na gravidade, se você concorda ou não na lei da gravidade, ela vai operar da mesma forma. As leis espirituais, os princípios espirituais funcionam do mesmo modo. Ô Gui, dá para você citar alguma lei espiritual, algum princípio? Olha só, tem um princípio e na verdade ele é também um mandamento que diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe para que você prolongue os dias aqui na terra. Honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. E quando você cumpre esse princípio, Deus cumpre a promessa. Gui, dá para você falar sobre outra lei espiritual? Tem uma passagem bíblica que diz assim, ó: com a mesma medida que você medir, você também será medido. Ou seja, se você está em um momento que agora você é o decisor, e aí você pode decidir agir com compaixão, ou você pode decidir agir de uma forma mais rígida e dura. O que a Bíblia diz? Se você agir com dureza, lá na frente, alguém também vai agir com dureza com você. Mas se você agir com compaixão agora, lá na frente, alguém vai ter compaixão de você. E aqui entra a importância da autoconsciência. Porque existem pessoas que agem com muita dureza, e a gente fala que tem a memória curta, né? Agem com muita dureza, esquece. E lá na frente, a vida começa a cobrar, e ela começa a bater, e você não se lembra. E você às vezes acha que é uma injustiça estar acontecendo com você. E as leis, elas funcionam. Tudo aquilo que você planta, você colhe, né? Tem até uma passagem bíblica que fala assim, ó: de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Então eu quero que você reflita na sua vida o seguinte: Gui, eu estou passando por um problema, uma dificuldade. Tem dois motivos, tá? Pode ter aí, ó, dois motivos. Você plantou para estar passando essa situação difícil, tá? Você plantou ou conscientemente, você sabia que estava plantando para colher, ou você plantou sem saber, você não tinha consciência, tá? Ou segundo, esse problema na verdade é um mestre. É um mestre que vem te ensinar. E aí você precisa discernir. Você precisa fazer uma autoanálise. Gui, fala mais um pouco. Quantas vezes, por exemplo, problemas de relacionamento em casa entre pais e filhos. Hoje, os filhos não respeitam o pai. Por quê? Porque na época certa, o pai não soube dar limite. O pai na época certa, ele não se posicionou. O pai na época certa também, ele não deu carinho, atenção devida. E aí depois que passa uma certa idade, aí o filho também cresce e o pai não plantou. E aí às vezes o pai acaba não colhendo. Porque ninguém colhe o que não planta.
Agora, se você tem observado e analisado a sua vida e você percebe que essa situação momentânea que você está passando, você olha e não plantou, fica tranquilo. Fica tranquilo porque essa dor é um mestre. Ô Gui, você tem algum exemplo real que aconteceu desses dois contextos aí? Tem. Nós temos aqui, por exemplo, o exemplo de Davi. O rei Davi, ele é a única pessoa na Bíblia chamada o homem segundo o coração de Deus. E aconteceu que Davi, em um momento, em uma fase da vida, ele acabou tendo relação com a mulher do soldado dele. Ou seja, ele pecou, foi um pecado muito grande. E por consequência desse pecado, ou seja, dessa plantação, a espada não se apartou da casa de Davi. O próprio Deus falou com ele, falou: Davi, eu vou te perdoar do seu pecado, você vai continuar sendo rei, porém a espada não vai apartar da sua casa. Ou seja, vai haver muita briga e muita contenda. E foi o que aconteceu. Irmão brigou com irmão queria matar irmão. O filho de Davi tentou matar Davi e gerou toda aquela situação. Agora, temos também a situação do próprio Davi, que em uma fase da vida, o rei Saul queria matar Davi. Só que Davi não plantou nada, muito pelo contrário. Era um período que ele estava buscando a Deus, era um período que ele era muito temente a Deus. E o rei Saul, por inveja, tentou matar Davi. E Davi fugiu. Só que o fato de Davi fugir, o fato de Davi ter ido parar na caverna de Adulão, foi ali que Davi foi treinado, foi ali que Davi ele foi capacitado. Foi nesse processo de dor a qual Davi recebeu a capacitação para depois, lá na frente, se tornar rei de Israel. Então eu quero que você analise a sua vida e perceba em qual desses dois mundos você está. Se é no mundo que plantou e está colhendo, e aqui basta você ter arrependimento, se arrepender e pedir a ajuda de Deus, que Deus te perdoa e você vai seguir em frente. Ou se essa dor, esse processo que você está passando, na verdade, ele é um mestre. É um mestre que vai te capacitar para assumir uma posição e obter uma recompensa muito maior lá na frente. Beleza? E se você está gostando desse conteúdo, eu quero que você compartilhe com pessoas, que você envie, para que a gente possa fazer cada vez mais um mundo melhor. #Vida Real.